Então, muito boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje para estudar o tema de número 27, que na realidade são duas leis das 48 leis naturais que estamos sujeitos. Vamos estudar as leis de retorno e recorrência. Na realidade, como diz o venerável mestre Samael, são as mesmas leis de karma e dharma. Certa vez perguntado para ele qual a diferença entre karma e dharma, retorno e recorrência, ele disse que não há diferença, são iguais. Então, sobre retorno e recorrência, nós vimos no vídeo que no início, na aurora da criação, o espaço é vazio, o manifestado, o Brahma, ele está apenas preenchido pela fogueira que contém as chispas, que são as mônadas. Ao iniciar a criação, essas mônadas são vomitadas do absoluto, que é o termo que se usa esotericamente, e vão animar a criação nos mais diferentes rincões do universo. A roda começa a sua contagem no seu ponto de partida, e ela vai ter um dia, um momento, o seu ponto de chegada. Do seu ponto de partida até o ponto de chegada é um período de tempo correspondente a que a gente chama de dia cósmico ou Mahavantara. Um dia cósmico ou Mahavantara é composto de 311 40 quartilhões de anos. É 3.11,40 seguido de 9 zeros. Então é muito tempo na nossa contagem de tempo terrestre. Mas é o período então que a roda está rodando, e durante este movimento a nossa mônada, ela tem direito a passar por aqui, enquanto a roda dá 3.000 voltas, ela vai assumir a posição de humanos, de ser humano, 108 vezes em cada volta, que está escrito que está nas contas do colar de Buda, e também no ritual das 108 voltas que os hindus dão em torno da vaca sagrada, ritual de Brahma. Bem, então a nossa mônada, ela não desce toda, ela vem fracionando, parte fica lá em cima e parte desce. Nessa parte que desce ainda é subfracionada, chega ao reino mineral, para animar o reino mineral como um elemental. Uma parte dessa mônada então é elemental, que vai ali animar o corpo de um gnomo do reino mineral. Depois de uma certa experiência, passa para o reino vegetal. O elemental recebe o nome de, ali do reino vegetal, vai receber um outro nome, que são as fadas. Depois passa para o reino animal, e aí sim anima, né? Animal, anima do latim quer dizer movimento. E depois então ela ganha experiência bastante e vai para o reino humano. É quando temos as 108 existências para manifestarmos. Então, na primeira existência nossa, é o que chamamos de ocorrência. A gente está passando ali na roda como ser humano, é a primeira vez, então as coisas estão ocorrendo. Depois, já na segunda vez, né, que nascemos, já é recorrência, já vamos passar pelo mesmo caminho que passamos anteriormente, e assim vamos passando por retorno e recorrência 108 vezes, geralmente passando o mesmo filme, tendo as mesmas recorrências positivas, as mesmas recorrências negativas,
por diversas vezes, de maneira automática, sem que nós desconfiamos de tudo isto. Para desconfiar é preciso despertar a consciência, e aí é o momento que se tenta sair da roda para evitar a repetição, evitar a mecânica, né? Aquela coisa automática. E isto que repete automaticamente, que é mecânico, é o que se diz nas religiões de um destino. O que é o destino? É um programa onde está inserido tudo aquilo que vai se ocorrer automaticamente, sem que seja possível mudar. Só há maneira de mudar esse automatismo, esse destino, quando a consciência se opera e se muda conscientemente. Do contrário, pela consciência, ele vai ocorrer automaticamente. Então essa é a lei de retorno e recorrência. Ora, recorrências positivas que nós gostamos, são os eventos agradáveis, e ora, recorrências negativas. Então o ego é o fator que nos faz ser recorrentes. O ego retorna e ele é recorrência, é automático. Para evitar a recorrência de nossas existências, temos que eliminar esse fator recorrente, que é o próprio ego. Então ele é o senhor das recorrências, ele vai repetir tudo automaticamente. E aí vai se indo ao longo das 108 existências, esse eu se robustecendo, se fortalecendo, e cada vez as recorrências vão ficando mais fortes. Então vamos ver um exemplo de uma recorrência desta. Tudo é recorrente e tudo é anotado, nada se escapa à partícula interna chamada K1, nossa. Então vamos supor que um casal se encontra aos 20 anos, João e Maria se casam. Então a primeira vez foi ocorrência. Então na primeira vez do casamento deles está ocorrendo o fato pela primeira vez. Vamos supor que no decorrer dos dias João é forte, é o masculino, né, tem força, se desentende com a Maria, começa as brigas a ocorrerem e isto vai aumentando, como não estão se auto-observando, não conhece a gnose, não tem um trabalho sobre si mesmo, acaba se complicando cada vez mais. E aí chega um momento que esse eu se robustece tanto, a ira fica muito forte. Numa dessas brigas acabam se desentendendo e João mata Maria. Então foi uma ocorrência. Vivemos num mundo de ação e de reação. Ele praticou uma ação que vai ter uma consequência, tem uma causa que vai ter o efeito. Então aí vai ser determinada sobre ele a lei dente por dente, olho por olho, que é do karma, na realidade é o próprio retorno e recorrência. Então, só que o dente por dente e olho por olho não é na mesma existência como as pessoas pensam, vai ser na existência seguinte. Então Maria fora morta pela ação casuística forte, destino que João a matou. Na outra existência deles, na existência seguinte, eles vão se conhecer na mesma época, os eus de cada um vão ter uma força centrípeta que vai levar os dois a se encontrarem por telepatia. Então, em determinado momento eles se encontram e aos 20 anos vão realizar o mesmo matrimônio. Aí então é recorrência, já é a segunda vez que está ocorrendo o mesmo fato. Então é um fato recorrente. E aí, como os eus estão vivos, eles estão robustecidos, eles vão desempenhar o mesmo papel. A cada instante vai sobressaltar a mente de cada um determinado eu para exercer o seu papel.
E vai chegar um momento que a cena vai se repetindo e vai chegar à mesma situação de morte, de contenda, de briga. Então, nesse momento, o que acontece? A Maria, que morreu na outra existência, tem uma cobrança, ela não trabalhou, então ela está com muita ira, ela quer vingar. E o João também vai tentar se defender e fazer a mesma coisa, porque ele tem uma dívida. Isso está passando sem que os dois saibam, porque isto é automático. Então vai chegar um momento que vai acontecer a cena da briga, só que o João agora é a Maria, está no corpo feminino, e a Maria está no corpo masculino. Então ela tem mais força, ela vai na hora da briga e executa o João. Então se deu a lei da retorno e recorrência, que é a mesma lei de karma e dharma. E aí aconteceu o dente por dente e o olho por olho, e a justiça fora feita. É assim que acontece com todas as coisas. Para que não acontecesse esta recorrência, que vai continuar repetindo em todas as existências que eles tiverem, é preciso que eles desconfiem do papel que estão exercendo, desse destino que está se cumprindo automaticamente. Então vamos supor, da terceira vez vai acontecer a mesma coisa, aos 20 anos vão se encontrar e vão, por retorno e recorrência, retornaram, né, estão agora em outros corpos e a recorrência vai acontecer. Mas daí, aquele que fora morto na última existência, que no caso foi agora o João, né, ele tem uma dívida, mas ele se arrepende, ele compreende a sua situação, então ele evolui, vamos assim dizer, e aí ele se toca, né, e perdoa. Então essa recorrência é cortada, corta-se um elo da cadeia kármica, e nesse instante os anjos fazem coro nos céus, como dizia Jesus Cristo. Por que fazem coros no céu? Porque quebrou-se a encrenca kármica, quebrou a engrenagem do karma, cortou-se aquele elo. Então veja bem o papel que exerce o perdão nesta mecânica toda. O milagre do perdão tem a capacidade de cessar as recorrências, e aí os anjos fazem coro no céu. E aí a pessoa é perdoada. Por isso que, perguntado para o Cristo quantas vezes devia perdoar, ele diz 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 490, e somado 4 mais 9 dá 13. 13 é o arcano da morte, mas não da morte física, perdoar até que a gente morra. Isso não resolveria, porque continua nas infradimensões, no círculo dantesco. Devemos perdoar até que haja morte do eu, aquele que depois de morto não tem mais a capacidade de executar mais o ato para que a recorrência se efetue. Então esta é a lei de retorno e recorrência. A todo minuto o eu é recorrente em nós. Estamos fazendo as mesmas coisas de maneira automática, de segundo em segundo, dia após dia, mês após mês, ano após ano, existência após existência. Enquanto não estamos nos auto-observando, enquanto não estamos fazendo a prática de morte em marcha, somos vítimas da circunstância. Somos seres programados para executar um programa que é o nosso destino, que vai acontecer de maneira automática. A hora que começamos a nos auto-observar e a fazer a morte dos nossos defeitos, vamos nascendo para as virtudes e vamos deixando de ser recorrentes.
A recorrência não só dá enquanto estamos aqui acordados, mas também depois que dormimos. Ela vai se dando nos sonhos. Então, até aqui as nossas palavras neste resumo, esperando que cada um de nós possa trabalhar com os 3 fatores de revolução da consciência, para que possamos um dia pôr fim às nossas recorrências, e aí passaremos a ser senhor do nosso próprio destino. Passaremos, ao invés de vítimas da circunstância, passaremos a ser autores de nosso próprio destino. Então, muito obrigado a todos. Até aqui as perguntas, em que o Pedro está dizendo: professor, a primeira ocorrência como humano vale para todas as voltas da roda do Samsara, até terminar as 324 mil voltas, ou somente para as 108 daquele ciclo? É uma boa pergunta, resume toda esta aula, este tema de retorno e recorrência. Então, numa volta da 108, numa volta da roda do Samsara, nós temos 108 existências. Na primeira dessas 108 existências, a existência número 1, provavelmente não, podemos afirmar que vamos estar ainda no estado de inocência, recém-saído do reino animal. Então vamos efetuar as nossas ocorrências. Estamos passando o nosso filme, estamos fazendo o nosso filme pela primeira vez. Então o filme vai ficar feito. Ao chegar a nossa morte, a película vai ser rebobinada e ela fica pronta para ser projetada na outra existência. Então nós vamos passar o mesmo filme na outra existência, desenrolar o carretel, e aquela fita começa a repetir. Então vai ser a nossa recorrência. E este fato vai repetir na segunda, na terceira existência, da quarta, e automaticamente, se nada for feito por nós em termos de auto-observação e de morte, vai acontecer ao longo das 108 existências. Quando chegar na última existência, o que vai acontecer? Não temos mais como voltar para um corpo físico. Acabou nosso período. Então vamos adentrar no abismo, e lá por retorno vamos começar a fazer a mesma coisa em espirais mais baixas que fazíamos aqui na Terra. E até que isso vai aos pouquinhos apagando ao longo de milhares de anos. A natureza vai fazer a morte de toda essa divina comédia, né? Isso é uma divina comédia. Vai fazer a morte de todas essas repetências, morte desse eu, de forma automática, sob as espirais de nossas dores, com muito sofrimento. Ao terminar de fazer a morte, quando se dá a segunda morte anunciada por Jesus Cristo, que é a morte da consciência, zera tudo, limpa todos aqueles fatores de recorrência, a gente começa um segundo ciclo de 108 existências. E aí vamos repetir todos o que fizemos na primeira ciclo, porque não desintegramos os eus causas. Eles farão com que vão nascer todos os eus como a ave de Fênix. Aí está o símbolo esotérico da ave de Fênix. Ave Fênix. E isso vai repetir ao longo das 108 existências novamente, no segundo ciclo. Aí vai para o terceiro ciclo a mesma coisa, para o quarto, até chegar
né, 3.000 voltas na 324.000 existências, estaremos repetindo tudo em espirais cada vez mais elevadas. Aí ele diz: perfeito, entendo. Então, como se zerasse e surgisse novos eus a cada ciclo? Não, os eus são sempre os mesmos, eles vão sendo reforçados, robustecidos. As raízes, as regiões são as 7, e elas vão agregando realmente novos eus que vão sendo criados, né, novos detalhes, e vão se reforçando, enraizando e se fortalecendo. Então estas foram as perguntas que tinham. Se vocês tiverem mais algumas, que façam. É bom que vocês vão deixando aí pela tela, que eu respondo de modo contínuo, para que possamos aproveitar a gravação. Como não tem outras perguntas, a gente vai ficando por aqui. Obrigado a todos e até o próximo tema, que é o tema de número 28.